Olha, vamos direto ao ponto. A inteligência artificial que vai gerar mais lucro em 2026, muito provavelmente, não é aquela que todo mundo está imaginando. Ela não vai conversar, não vai criar imagens incríveis, nem vai escrever e-mails. A IA mais lucrativa, ela é feia, silenciosa e está bem escondida, lá na sua operação. Vamos mergulhar nesse framework para encontrar o dinheiro exatamente onde ninguém está olhando. Para a gente começar, é preciso entender a grande ilusão que domina o mercado hoje. Existe um conflito bem claro entre a IA que gera aplausos e a IA que de fato gera caixa. E é aqui que está a diferença crucial. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de IA de palco. É aquela que a gente vê em eventos, sabe? Com avatares, copilotos, vídeos. Ela é impressionante, vende aquela ideia de crescimento de receita, o famoso top line. Já do outro lado, tem a IA feia. Ela não tem interface bonita. Roda ali por trás nos bastidores, consome dados de sensores e foca numa única coisa: proteger a última linha do balanço, o bottom line, reduzindo perdas e ineficiências. E isso nos leva a uma frase que, olha, resume tudo perfeitamente. Produtividade é vaidade, margem operacional é sanidade. Enquanto a IA de palco foca em ganhos de produtividade, que são meio que uma vaidade, porque é difícil medir o impacto no resultado final, a IA feia ataca diretamente o que mantém a empresa sã, a margem operacional. Ok, então como é que essa tal de IA feia funciona na prática? O segredo dela está na capacidade de usar predição para proteger o fluxo de caixa. Não se trata de adivinhar o futuro, mas sim de agir sobre ele antes que ele aconteça. E essa analogia do carro aqui no slide ilustra isso muito bem. Muita empresa confunde Business Intelligence, o BI, com IA. Dashboards de BI são como o espelho retrovisor do carro. Eles mostram o que já aconteceu. Eles dizem, olha, perdemos 1 milhão ontem. Já a predição operacional, por outro lado, é o para-brisa. Ela avisa, atenção, estamos prestes a perder 1 milhão, a menos que uma ação seja tomada agora. É a diferença entre lamentar uma perda e conseguir evitar uma. E olha, quando a gente fala em perder 1 milhão, não é força de expressão não. O impacto financeiro de uma falha operacional é brutal. Uma única parada que não foi planejada numa linha de produção industrial pode custar até $500 mil por hora. É esse tipo de sangria de caixa que a IA preditiva se propõe a estancar. E os resultados? Bom, eles são comprovados. A manutenção preditiva, que é um dos principais casos de uso dessa IA felina, gera impactos como esses que a gente vê no gráfico. Estamos falando de uma redução de até 75% no tempo de parada não planejada, 25% a menos em custos de manutenção e um aumento de 40% na vida útil dos ativos. São números que transformam a operação e, claro, o balanço financeiro. Certo. O conceito é poderoso, a gente entendeu. Mas, e na prática? Como é que se faz isso? Vamos passar do o que é e do porquê para o como. Aqui vai um guia bem prático para encontrar os gargalos onde o dinheiro está literalmente indo embora. O framework começa de um jeito bem simples, na verdade. Primeiro passo, conversar com a equipe de operações e listar os 3 maiores gargalos. Quais são os maiores custos, as maiores fontes de perda, as causas mais comuns de tempo de parada. Segundo passo, mapear quais dados já existem sobre esses problemas. E terceiro, que é o passo mais importante, priorizar apenas um gargalo para começar. Aquele que tem um impacto mais direto e mensurável na margem operacional. E como é que se prioriza? Usando estes critérios aqui. O problema precisa ter um impacto direto no resultado financeiro, no P&L. É preciso ter dados históricos confiáveis, de pelo menos 12 a 24 meses. Uma coisa que é fundamental, o projeto tem que ser liderado pela área de negócio, tipo o diretor de operações, e não ser só uma iniciativa de TI. E por fim, a expectativa de retorno sobre o investimento. O famoso ROI tem que pagar o projeto em menos de 18 meses. Beleza, gargalo priorizado. Agora vem a parte mais crítica, né? Conseguir o orçamento. E para isso é preciso parar de falar de tecnologia e começar a falar a língua que o CFO entende, a língua do dinheiro. E é assim que se apresenta o caso. Esquece o jargão, o AI-PACE. A ideia é mostrar uma tabela simples tipo essa aqui. Olha só, aqui temos o custo atual da parada na linha 4, o custo projetado com a IA preditiva e, o mais importante, o ganho de margem. Nesse exemplo, é um ganho de mais de $1 milhão por mês, resultando num ROI anual de mais de 300%. Isso é uma conversa de negócio, não de tecnologia. O que se está fazendo aqui é usar o que a gente chama de alavancas de bottom line. Diferente das iniciativas que tentam aumentar as vendas, essas ações protegem diretamente o caixa que a empresa já tem, simplesmente reduzindo o desperdício e ineficiência. Em tempos de juros altos e margens apertadas, isso é música para os ouvidos de qualquer líder financeiro.
Mas vamos ser realistas, né? Isso aqui não é mágica. Para construir credibilidade, a gente precisa também falar sobre as armadilhas comuns, aquelas que fazem esses projetos darem errado. Então, quais são os 5 erros que mais matam iniciativas de IA preditiva antes mesmo de elas começarem a gerar algum valor? Primeiro, o erro clássico, que a gente até já comentou, confundir um dashboard de BI com uma ferramenta preditiva. Segundo, achar que a previsão do modelo é o produto final. Não é. A previsão é inútil se não disparar uma ação automática no sistema, como abrir uma ordem de serviço. Terceiro, ignorar a cultura. Se o modelo gera um monte de alarme falso, o pessoal lá do chão de fábrica simplesmente vai ignorar, vai desligar. Quarto, começar com dados de baixa qualidade. E por último, não criar um ciclo de feedback para que os operadores possam corrigir e ensinar o modelo, melhorando a precisão dele com o tempo. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise. A ideia agora é transformar todo esse conceito em uma única e poderosa ação para ser levada para o dia a dia. O ponto central de tudo isso é o seguinte: o objetivo nunca deve ser fazer IA. O objetivo real é usar ferramentas preditivas para resolver os problemas operacionais mais caros e concretos da empresa. A tecnologia é só o meio, não o fim. Então, a pergunta para levar para a próxima reunião é essa aqui. Onde estão os 3 maiores gargalos da nossa operação, seja em custo, em desperdício ou em tempo de parada? E quais dados a gente já tem sobre eles? A resposta para essa pergunta pode valer milhões. O ROI silencioso está lá, só esperando.